Oi! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vim mostrar um projeto muito especial, que é um projeto de um quartinho pequeno para duas meninas. Eu fiz um vídeo lá no meu TikTok, inclusive se você não segue, vai lá me seguir. E ele fez muito sucesso por lá e teve muitas perguntas iguais. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando melhor o projeto e respondendo todas essas perguntas. Bom, quero contar uma história rapidinha aqui só pra contextualizar. Eu acho que eu nunca me apresentei direito, mas eu sou a Carolina, mas me chamem de Carol, por favor, não gosto muito do Carolina. Sou arquiteta e eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Ai, que péssimo da minha trajetória. Sei lá, eu tô com vontade de falar um negócio, eu vou falar, tá? Bom, eu sempre quis ser arquiteta pra, tipo assim... Ai, bem escroto que eu vou falar. Mas, tipo assim, passar na rua e falar assim... Nossa, olha aquilo ali, era aquela construção massa ali, tá vendo? Que top! Então, fui eu que fiz, fui eu que pensei, eu tirei da minha cabeça e fiz. Bem egocêntrico assim mesmo, tá? Mas basicamente era isso. Que eu queria muito, isso que me motivava, assim, a ver as coisas que eu imaginei, basicamente era ver a minha imaginação fora do papel concretizada. Era basicamente isso que eu queria fazer. Só que quando eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu comecei a ter os meus próprios clientes, que aí eu comecei a trabalhar com pessoas e ver problemas de pessoas reais, eu percebi que o externo, por fora, é o que menos importa. E o que merece mais atenção é dentro do espaço construído, dentro da casa, dentro de onde quer que você esteja, porque é ali onde a vida acontece, é ali onde você passa a maior parte do seu tempo. É ali onde o espaço construído te afeta seu comportamento, seu humor. Então, eu percebia que às vezes a casa, o lugar era incrível por fora e você entrava por dentro, era péssimo em questão de organização, péssimo em questão de conforto ambiental. Então, a partir dessas vivências eu fui tomando, fui caindo a ficha de que, poxa, já tem tanta gente massa que faz coisas extraordinárias aí, não precisa de mais uma, né? Eu acho que eu quero focar nessa parte interna, porque é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim. Eu sempre gostei muito de estudar sobre comportamento humano e sempre me chamou a atenção o fato de o Brasil ser o campeão aí de índices de ansiedade e depressão. E qual a relação que isso tem com o espaço construído, né? Porque basicamente quase todo o tempo, o nosso tempo, a gente passa dentro de um ambiente construído, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, numa escola, enfim. Então, o ambiente afeta muito a nossa vida, o nosso comportamento. Então, desde aí, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com isso, né? Nessa parte mais íntima aí da vivência das pessoas para ajudar nessa questão de qualidade de vida mesmo. E chegando nisso, a gente tem um outro impasse aí, que poxa, a arquitetura, e principalmente a arquitetura de interiores, é mega elitizada, né? Então, se você vai pesquisar, você acha coisas com designs assinados e instalações luxuosas, e tem muito pouca coisa sendo feita para a população no geral, assim. Então, apesar de hoje já estar bem melhor, né? A gente tem muito conteúdo aí sendo produzido e ajudando muito as pessoas, mas muitos negócios sociais também muito bacanas, mas a gente ainda tem muita carência disso, né? Porque a população em geral constrói reforma sem assistência de um profissional, né? E não é nem por questões burocráticas, é mais por será que isso que eu tô pensando vai dar certo? Ou será que é o melhor que vai ser pra mim? Será que isso vai ser bom de fato, né? Então, quando você tem um profissional, você consegue validar essas questões antes de construir, antes de investir ali o pouco dinheiro que você tem, né? Então, o projeto ele vem para isso, para te dar um norte, para te dar um roteiro do que você vai fazer. Então, todas as experimentações a gente faz antes. A gente faz ali nas simulações de projeto, né? Em estudos de layout. Então,
Tudo que é dúvida, a gente mata em fase de projeto. E quando você tem o projeto fechado ali, o projeto executivo, você já tem todo um roteiro do que você vai fazer. Então você sabe exatamente o que você tem que fazer, em qual ordem você tem que fazer para tudo sair conforme planejado, quanto isso vai te custar. Então, isso é uma economia de dinheiro. As pessoas veem muito como, é um gasto a mais. E não, é um atalho, assim, porque você não vai precisar ficar fazendo e refazendo toda hora tudo que você pensar que pode dar certo. Então, com isso veio muito essa vontade de trabalhar com a população indiana, com esse público. Então, eu quis falar isso porque esse é um projeto desenvolvido à distância, que é uma metodologia que a gente tem trabalhado aí, tem elaborado, que é uma metodologia mais ágil de projeto. Então, a gente consegue matar essas questões de projeto, desenvolver um projeto com qualidade em muito menos tempo, né? E assim, reduzindo o custo justamente para atender essa parcela da população. E eu queria muito falar isso porque esse é um projeto, é um apartamento Minha Casa Minha Vida. Ele é aqui em Curitiba mesmo, mas a gente desenvolveu nesse modelo justamente por questão de custo. E é um projeto que é muito especial e os moradores estão fazendo por partes. Apesar de a gente ter feito o projeto do apartamento inteiro, eles viraram pra mim e falaram assim: Carol, a gente vai fazer cozinha e banheiro, né, que é mais essencial assim pra gente se mudar, e o restante a gente vai fazendo conforme o tempo, mas como eles já têm toda uma planilha de custos, já tem todo o projeto, já sabe quanto que eles vão precisar para fazer, fica muito mais fácil deles se organizarem e irem fazendo aos poucos, um cômodo de cada vez, uma coisa atrás da outra. Então eu queria dar esse background assim só para explicar um pouquinho, né, do que eu faço, do que eu penso em relação à arquitetura hoje em dia em si, e também para contextualizar a história desse projeto, tá bom? Agora chega de mais delongas e vamos ver o projeto. Bom, então pra quem não viu, esse é o quartinho em questão, tá? Ele é um quarto pequeno, na verdade ele tem um tamanho que é muito comum em apartamentos tipo Minha Casa Minha Vida, e é por isso que eu quis trazer ele aqui pra mostrar a solução que a gente encontrou. E como ele é um apartamento, isso é importante falar, que ele é um apartamento alvenaria estrutural. O que isso significa? Que todas as paredes são estruturais, então você não pode mexer em absolutamente nada da estrutura. Então não tem como aumentar o quarto, não tem como integrar com outro ambiente, você não pode mexer em nenhuma parede. Então a solução que a gente encontrou aqui foi investir na marcenaria, tá? Foi até um pedido, os clientes já vieram com essa ideia de ter uma marcenaria mais elaborada nesse espaço, para a gente conseguir aproveitar melhor, né? Aproveitar de uma forma melhor. Então, é importante dizer também que todo esse estudo é feito em conjunto com os proprietários, com os moradores. Por exemplo, uma coisa que me perguntaram, mais de uma pessoa, fala assim: mas criança, já é difícil dormir sozinha, imagina no alto, assim, criança não dorme no alto. Você tem que conhecer a criança, né? Então, por exemplo, os pais aqui, eles conhecem as filhas e as filhas não tem problema com isso, tá? Então, quem vai dormir em cima não tem problema. Bom, então o que a gente fez? A gente aproveitou o espaço elevando uma das camas, fazendo uma espécie de beliche, e embaixo a gente conseguiu aproveitar para fazer uma cômoda. Perguntaram também, por que não trouxe a mesinha, né? Ou mais uma mesa no lugar da cômoda? Porque a gente ia ter muito pouco espaço de armário para guardar roupa, né? São duas, então essa cômoda ficou de um tamanho super bom, cabe bastante coisa. Então, como elas são pequenas, a maioria das roupinhas eles costumam guardar dobradas, assim, então a cômoda vai ser bem útil nesse caso. E uma mesinha aqui ia ficar meio ruim, é um espaço escuro, tá longe da janela, né? Fica um pé direito aqui embaixo, então não é interessante uma mesinha aqui. Bom, aqui é uma outra vista do quarto, só para vocês entenderem. Perguntaram também, falaram que não conseguiram ver o gavetão embaixo da cama. Bom, o gavetão fica bem aqui, tem um aqui onde tá essa mantinha. Mais pra frente eu vou mostrar melhor, uma fotinha dele aberto, vai dar pra entender melhor também. Então aqui, é uma vista entre as duas, os dois setores, sei lá, vamos chamar assim, que é a parte da cama e aqui a parte dos armários.
Pra quem achou que ficou muito apertado, na verdade não tá muito apertado, apesar do quarto já ser apertado, né? Aqui, entre a cama e o armário, a gente ficou com uma circulação de 90 centímetros, que é uma circulação ótima, né? Porque ninguém vai ficar sentado ali, deitado, nem nada disso. É só pra você passar mesmo, acessar a cama, acessar a mesinha, né? Tem espaço suficiente pra você ficar bem tranquilo aqui na cadeira, então 90 centímetros... para um adulto já é uma circulação boa, para criança então melhor ainda, tá? Lembrando que é um quarto pequeno, não é um quarto gigantesco, não é um quarto que você pode ficar deitado fazendo atividades, montar cabaninhas, tá? É um quarto apenas para você fazer as atividades e dormir, tá? Melhor aproveitado possível. Então aqui, ó, dá pra gente ver a mesinha, tá? Uma mesinha que é barra estudos, barra penteadeira. Então a gente tem duas gavetinhas aqui embaixo pra guardar lápis ou brinquedos, mas é mais pra papelaria, assim, do dia a dia da escola mesmo. Uma coisa que eu achei bem engraçada. Falaram assim, ai, mas e quando elas brigarem, né? Como que elas vão fazer lição juntas, uma do lado da outra? Bom, mas aí é uma questão entre elas, entre os pais, né? Então, infelizmente não cabe a mim, ou felizmente, né? Acho que é felizmente. Não cabe a mim resolver isso. Quando elas estiverem brigadas, uma vai fazer lição lá na mesa da sala e paciência, né? Não tem como fazer milagre, tá? Mas é um espaço super tranquilo, também tem 1,20 de largura, então para duas cadeiras e para duas crianças principalmente, é tranquilo, tá? Mais uma vista aqui, ó, da parte da mesinha. Por que que eu trouxe a mesinha aqui para esse canto? Por causa da janela, então pra gente aproveitar melhor a iluminação natural, a ventilação natural aqui desse canto, tá? Então de dia a gente tem uma entrada de luz muito grande aqui, e o que é ótimo, né, para fazer lição, para desenhar, para brincar de maquiagem, enfim, qualquer coisa do tipo. Além disso, à noite a gente colocou 2 spots aqui também para reforçar a iluminação aqui na mesa, né, que é onde a gente precisa de mais iluminação. Essa TV aqui causou uma grande polêmica, nossa, de longe foi a pergunta que mais me fizeram. Por quê? Ai, a menina que dorme aqui em cima não consegue ver a TV. Bom, primeiro que a TV não é prioridade nesse quarto. Na verdade, nem ia ter TV, porque as meninas em questão aqui não têm esse costume de ter TV no quarto. A gente acabou deixando ali um ponto para TV, mais para ter um apoio. Então, às vezes, de noite, põe um desenho, ou às vezes está fazendo lição. Agora tá tendo muita aula online, por exemplo. Então, a TV pode ser um apoio bem bom para isso aí, tá? Outra coisa, qual o problema? São 2 irmãs que fazem tudo junto, são crianças. Qual o problema das 2 sentarem aqui na cama de baixo e assistir TV, né? Muito provavelmente elas vão fazer isso. Não vão ficar uma em cada cama assistindo a mesma coisa, tá? Mas se mesmo assim elas quiserem ficar uma em cada cama assistindo cada coisa, a mesma coisa, quer dizer... Essa TV aqui, a gente previu ela com aquele suporte articulado, então você consegue trazer a TV aqui pra frente, né? Aquele suporte, ele tem um bracinho, então você traz ele pra frente e aí você consegue direcionar a TV e a menina que tá aqui nessa cama mais alta assiste tranquilamente, tá bom? Nossa, eu enjoei de responder isso. Aqui tá o armário. Bom, esse armário ele não ficou tão grande, ele ficou com 90 de largura aqui, mas ele é basicamente para cabides e sapateira aqui embaixo, tá? Eu não vou mostrar a foto dele aberto, porque eu acho que não precisa. Mas, como a gente já tem uma cômoda bem grande aqui, com bastante gavetas, que cabe as roupinhas dobradas e tal, aqui basicamente ficou só cabide e na parte de baixo pra guardar os sapatinhos delas, essas coisas. Outra coisa que muita gente teve dúvida foi em relação à altura aqui. Nossa, mas vai ficar muito apertado, a menina vai bater a cabeça. Aqui em cima da cama até o final do teto ficou com uma distância de 95 centímetros. É um pouco apertado? É um pouco apertado. Mas se você levar em consideração que, por exemplo, um adulto aí
tipo, grande, ele tem o tronco mais ou menos 88 a 90 centímetros, é um espaço bom, assim, pra criança, né? Lembrando que é sempre pra criança, então a criança não vai chegar aqui a 70 centímetros, então pra ela jamais vai bater a cabeça no teto, né? A não sei que ela tente ficar de pé. Aqui é pra ela deitar e levantar, né? Ficar sentada, no caso, né? Então, ela sentada aqui não vai bater a cabeça, tá bom? Se eu tô falando muito rápido, é que eu tô com medo do vídeo ficar muito longo. Mas eu tô tentando ser o mais explicativa possível. Aqui é uma foto, uma imagem olhando, né, a entrada ali do quarto, né? Aqui é onde tem a porta. E nessa parede aqui ainda dá pra gente colocar uns ganchos pra pendurar bolsa de escola, né? Essas coisas que a gente sabe que ocupa espaço e que nunca tem um lugarzinho pra guardar, né? Então esses ganchos são ótimos pra deixar penduradinho ali bolsas e casaco, essas coisas. Aqui mais pra... Eu achei muito engraçado. Teve uma pessoa que comentou assim: ai, com esse tanto de estabilo dá pra comprar uma casa. E assim, nossa, é triste, mas acho que realmente dá pra comprar uma casa com esse tanto de estabilo. Enfim, e é isso. Uma coisa que eu achei muito legal, que elas gostaram também, aqui nessa parte de baixo, ó, ficou um pouco menor, tá? Acho que tá com 86 centímetros aqui. Mas, por que não é um problema? Porque a cabeça da criança vai estar aqui, então ela vai levantar aqui. Ela não vai chegar a bater a cabeça. E esse espaço aqui, ó, funciona até como uma cabaninha, quando elas quiserem brincar. Então, o quarto, assim, acho que a gente conseguiu resolver de um jeito que os clientes ficaram muito satisfeitos. Ah, aqui dá pra ver bem o gavetão, ó. Esse gavetão aqui tem 1,6, eu acho. Daqui a pouco eu vou abrir ele pra vocês verem o detalhamento. 1,6 por 40. Então ele cabe bastante brinquedo, ursinho, todas essas bagunças, assim, de criança. Dá pra tacar tudo aqui dentro e você esconde isso pra não ver. Tá? Então aqui, ó. A parte olhando ali como se fosse uma cabaninha, que também ficou super legal. Então eu acho que o resultado ficou muito bom, ficou muito dentro do que os clientes pediram, eles ficaram bem satisfeitos, assim. Então eu acho que isso que é o válido, assim, sabe? Então eu vou trazer aqui, ó, uma planta básica. Eu montei uma plantinha básica aqui pra vocês verem. Então a entrada do quarto é aqui. A gente entra e já dá de cara com as camas, tá? Então é bem aquela imagem assim, aqui embaixo tá a cômoda, essa aqui é a cama suspensa, as caminhas estão com 90 de largura por 1,95, eu acho, de comprimento, tá? Contando tudo, cabeceira e tudo. Elas ficam sobrepostas mesmo. Por que a gente não deixou uma exatamente em cima da outra? Pra justamente ter esse respiro aqui, né? Então, pra que deixar sufocado uma em cima da outra se a gente consegue ganhar esse espaço livre aqui, né? Fica muito mais agradável pra quem tá aqui embaixo e até pra quem tá lá em cima também, né? Tem uma visão melhor aqui de baixo. Então, aqui, a gente já dá de cara, entrando aqui à esquerda, a gente já tem o guarda-roupa e a mesinha, a janela já é colada aqui. Por que não dava pra trazer o armário até o final? Porque a janela, ó, tá vendo? Aqui a gente tem 20 centímetros. O armário tem que ter uns 60 de profundidade, pelo menos, né? Então, se a gente fosse com o armário até lá ao final, a gente ia comer um pedaço da janela, que não é interessante, porque a janela já não é grande, né? E a gente ainda perdeu um espaço dela? Não faz sentido, tá? Então aqui, o espaço bem certinho da cama, que é 90 centímetros de passagem, que você pode medir aí na sua casa se você tiver uma fita pra passagem. É um espaço super bom, é um espaço que dá super tranquilo, tá? Eu não falei o tamanho, mas o total aqui, ó, tem 2,40, total aqui nessa parte menor por 3,10, tá? O quarto. Aqui, ó, a gente consegue ver. Essa é como se fosse você entrando no quarto, tá? Então, você já vê aqui a cômoda, com bastante gavetinhas. Essa cômoda, se eu não me engano, ficou com 1,20... por aí, aproximadamente 1,20 por 1,35 aqui, tá? Aqui em cima, ó, 95. Esse colchão, a ideia é ele ficar dentro aqui mais um pouco. A gente consegue ver bem a organização, né? Então, a gente tem uma caminha avançando aqui e esse espaço todo livre para a pessoa não ficar com uma claustrofobia atacada. Muita gente também comentou, falou assim, ai, minha claustrofobia tá gritando. Talvez, se você for um pouco mais assim, né, uma claustrofobia um pouco mais aguçada, talvez te incomode. Mas, nesse caso, a gente não tinha muito o que fazer.
programa de necessidades que o cliente passou realmente é muito extenso. Também teve muita gente que comentou assim, mas não precisa ter tudo isso num quarto. Realmente não precisa, mas foi o que o cliente nos pediu, né? Ele tinha esse desejo que se desse para ter. Eles queriam que tivesse, então assim, a gente faz o que o cliente pede, tá? Não é o que eu ordenei e eu mando, não sou eu que digo como as pessoas vão viver, faz assim, faz assado e é isso. Não, são as pessoas que vêm até mim e me pedem, eu preciso disso, e aí a gente se vira pra fazer. É basicamente isso que acontece. Do lado oposto, né? Então aqui é a porta de entrada, você entrou, já tem o armário aqui, a mesinha com o espelho, com a TV, tá? Aqui tem o rebaixo para luminária. Então não tem muito segredo. É basicamente isso. Aqui a parte do gavetão, o gavetão ele ficou bem grande, com 1,6 por 40 de altura, então dá para guardar bastante coisa. Aqui do outro lado, do lado da escadinha, tem outro também um pouco menor, várias gavetas bem profundas, a cômoda ficou com, quase acertei, ficou com 1,15, eu tinha falado 1,20, 1,15. Então, pra criança, tudo bem, elas são meninas, elas têm bastante roupa, mas ainda assim, de novo, como é criança, muita coisa, eles têm esse costume de guardar as coisas dobradas, guardadas em gavetas. Então, a cômoda já vai suprir boa parte dessa demanda, tá? Bom, e agora eu separei aqui, na planilha orçamentária, eu fiz um resumo, meio um resumão, né? Tem toda a planilha aqui da obra inteira, tal. Fiz um resumo aqui só do quarto das meninas para vocês verem os valores, tá? Lembrando que toda aquela introdução do começo e tal, o cliente chega até nós e ele fala, a gente tem um orçamento tal, isso é uma coisa, eu preciso saber quanto que ele tá disposto a investir, quanto, até pra gente procurar a melhor solução para ele, né? Então, como a gente não tinha essa opção de aumentar o espaço, a gente conversou muito e a gente chegou nessa conclusão de que a marcenaria fosse a melhor solução, tá? Isso é muito importante falar, assim, porque algumas pessoas, eu não sei, eu entendo, assim, que nem todo mundo conhece o trabalho e tal, mas muitas pessoas acham que eu que mando a pessoa fazer assim. E não é assim que funciona, tá? É uma conversa, é uma troca, é um diálogo, tá? Não é uma ditadura que eu chego, faz assim e se vira pra pagar. Não. É uma conversa, é um diálogo, eu trago propostas e o cliente vem e fala, dá pra fazer, legal, gostei ou não, a gente ficou meio fora, a gente tem que rever isso e tal, e a gente vai modelando até que fique de um jeito que o cliente consiga fazer, goste e solucione todos os problemas dele, tá? Então aqui, pra vocês terem uma ideia, itens básicos aqui, né, luminária, iluminação e tal. Aqui eu coloquei, tem o piso vinílico, porque como é um apartamento novo, recém-entregue, ele não tem piso nem nada, então essas coisas a gente tem que fazer tudo, né? Então uma obrinha sempre tem que fazer. Mas isso aqui não se aplica em todos os casos, né? Acho que é o principal aqui que vocês estavam muito perguntando, é porque a marcenaria é cara, não sei o que. Realmente, a marcenaria é um pouco mais cara. A marcenaria desse quarto ficou nesse valor aqui, 8.860. Mas lembrando que a gente tem bastante marcenaria, né? Então a gente tem duas camas totalmente feitas em marcenaria, com gavetões, com cômoda, com tudo, e tem o outro lado, né, a parede ali também toda em marcenaria, com armário, com painel. Então a marcenaria feita sob medida, ela é realmente um pouco mais cara. Carol, mas será que vocês não conseguiriam chegar num resultado próximo utilizando móveis prontos, modulados? Talvez sim, a gente conseguisse chegar num resultado próximo, mas não sei se ficaria tão mais barato assim. E não sei se a gente conseguiria encontrar medidas que encaixassem tão bem no espaço, tá? Você pode tentar sim, tem muita opção aí de móveis prontos, mas
como isso já havia sido combinado desde a primeira reunião, a gente nem passou por essa opção, né? Mas com certeza você consegue. Eu não sei se com o mesmo aproveitamento de espaço, e eu não sei se economizando tanto assim, porque móveis prontos também não são baratos, né? Mas você pode tentar sim, com certeza você consegue fazer isso com móveis prontos também, tá? Aí aqui espelho, né? O espelho ali da penteadeira, papel de parede e as cadeiras. Isso aqui vale lembrar também que instalação de piso, instalação do papel de parede, esses valores não estão com mão de obra, tá? Que daí a mão de obra tá incluída na planilha geral, que é um valor fechado, um valor total. Mas aqui já dá para vocês terem uma noção bem real de quanto fica. Nossa, aqui tá a cozinha, mas é do quarto, tá? De quanto fica toda a montagem do quarto. Pense que é um quarto com uma marcenaria elaborada e pense que é um quarto que eles vão usar por um bom tempo. Isso é muito importante comentar também. Você não vai fazer uma obra dessa, investir uma grana dessa num apartamento alugado, por exemplo. Óbvio que não. Quando clientes em específico, eles compraram esse apartamento e eles tinham essa vontade, então eles vão passar um bom tempo lá. Então eles veem valor em investir em algo fixo, que vai durar por um bom tempo, pelo menos o tempo que eles vão ficar lá. E para eles é muito mais vantajoso investir agora do que ficar sempre no provisório, entende? Então isso vai muito da sua cultura, de como você pensa. Talvez você não ache que vale a pena, mas essas pessoas, para elas vale a pena, entende? É isso que eu quero dizer. E tudo bem você achar que não vale a pena também, não tem problema nenhum, tá? Eu, por exemplo, sou da opinião de que não vale a pena você ter uma casa própria. E nem por isso eu saio falando para os meus clientes, não comprem casas. Não tem nada a ver, entende? Tipo, você tem a sua opinião, eu respeito, você quer investir nisso, ótimo, vamos fazer o melhor espaço para você morar enquanto você tá nesse lugar, tá? Como eu falei lá no começo, a minha ideia aqui é a gente investir, a gente trabalhar com qualidade de vida, tá bom? Bom, é isso, eu espero ter... E se você gostou, comenta aqui se você achou caro, o que você achou, se ficou muito longo, se ficou muito chato. Eu tentei ser o mais rápida possível, mas não sei, acho que vai ficar muito longo esse vídeo, eu tô morrendo de medo, acho que ninguém vai assistir. Mas se você assistir até o final, dá o seu like e manda um oi aí, nem que seja um oi, eu vou assistir. Eu tava aqui editando e percebi que esqueci de dar tchau e falar. Então é isso, esse é o vídeo, esse é o projeto. E se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, se você achou legal, se você não curtiu, se você faria diferente, se você achou caro, qualquer coisa, só comenta, tá bom? E é isso, até o próximo. Beijo.